Começa agora Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência do programa Conexão com Valores da Uniapac, ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Aqui é o Elmair Neto, hoje recebendo Alberto Galo e tendo a satisfação em recebermos no nosso estúdio o Osmar Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do município do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Osmar. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, enfim, dividindo essa mesa e esse papo com vocês. Osmar, o nosso programa Conexão com Valores diz respeito às conexões que nos permitem chegar até o nosso desempenho de funções atualmente e também dos valores que a gente ao longo da caminhada vai assimilando e permite que a gente possa fazer o que a gente faz da melhor forma possível. Conta para o nosso público ouvinte aí um pouco da história do menino Osmar, a sua juventude, o seu olhar pela universidade. Tá bom. Bom, enfim, podemos começar de vários lugares, né? Mas, enfim, começando do começo. Então, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Então, passei aí a minha infância e juventude toda na Ilha do Governador. Tive uma chance incrível que pouca gente, infelizmente, tem de estudar num colégio público de muita qualidade, que é o Colégio de Aplicação da FRJ. Então, fui aprovado naquelas provinhas que tinha quando eu era bem pequenininho. Meus pais me colocaram lá para fazer uma prova de forma despretensiosa e eu fui aprovado ainda da alfabetização para a primeira série. Então, já ingressei na escola pública na primeira série do mais básico possível. Fiz toda a minha vida na UFRJ, então estudei no Colégio de Aplicação da FRJ a vida inteira. Era um desafio razoavelmente grande, porque eu morava na Ilha do Governador, estudava na Lagoa, né? Então eu tinha que cruzar o Rio de Janeiro todo dia. Comecei sem a linha vermelha, então fazia isso primeiro passeando pelo Rio de Janeiro. E aí depois, quando já chego no segundo grau, tive a oportunidade de fazer uma preparação para passar para uma universidade pública. Acabei ingressando na UFRJ, então seguindo minha trajetória na UFRJ. Fiz engenharia de produção na UFRJ. Saí da faculdade direto para o mestrado, aí também na UFRJ. Você vê que eu gostei muito da UFRJ. Tem vocação para reitor do UFRJ. Pois é, então fiz um mestrado em engenharia de produção também, na COP, né? Então, segui direto essa trajetória. Eu me formo em 2008 e entro no BNDES, passo de novo de maneira despretensiosa. E essas coisas, assim, a vida vai nos levando por caminhos, né? Assim, os desígnios nos botam em caminhos que a gente claramente não controla. Mas eu já trabalhava, então eu já estava estagiando e me tornando sócio de uma consultoria no final da faculdade. E minha esposa, hoje em dia minha esposa, na época minha namorada, eu fazia projeto em Fortaleza, então eu estava ali indo e voltando toda semana. E ela falou, olha, tá tendo um monte de prova aqui no Rio, né? Petrobras, BNDES e tal. Eu sei que você não quer ser funcionário público e tal, mas, enfim, vou te inscrever na prova do BNDES para você acompanhar a gente. Enfim, meus amigos todos que iam fazer. E me inscreveu na prova, ela me inscreveu na prova e eu fui fazer a prova. E fui aprovado, estava trabalhando, fui aprovado numa posição mais para frente, achei que nunca iam me chamar. E um belo dia eu fui chamado. E aí, também essas coisas que a gente sabe muito bem como. Fui chamado para o BNDES, um belo dia tinha uma reunião de sócios aqui no sábado. Cheguei na reunião e falei, pessoal, vou para o BNDES. Metade dos sócios riram, alguns acharam que eu estava brincando e tal. E eu fui. Achava que não ia aguentar 2 meses lá. Falei, eu não vou, esse negócio de funcionário público, eu vou lá, vou entrar e vou voltar rapidamente. E assim se passaram 15 anos. Desde que eu entrei no BNDES. E aí construí uma carreira dentro do banco, algo que eu me orgulho muitíssimo de estar lá, de poder participar em grandes projetos, em ajudar e acho que parte do sentimento
de retribuição ao que foi investido pela sociedade na minha educação, né? Então, assim, eu não paguei nenhum real pela minha educação ao longo de toda a minha vida, ao longo dos 11 anos que eu fiz, desde que eu entrei no colégio de aplicação. E eu já, enfim, estou há 15 anos como funcionário do banco, retribuindo isso todo dia. E aí agora, acho que eu cheguei num momento que talvez seja ainda mais interessante, que foi esse chamado, né? Então, esse convite feito pelo prefeito para que eu integrasse o time da prefeitura na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também respondendo pela Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos. Eu escutei uma vez, num casamento de irmãos judeus, o pastor Milton Bonder dizendo que o homem sábio caminha na direção que a sua mulher aponta. Certamente. Então, realmente, tem um momento de a mulher tem o condão, né? Osmar, Osmar e ouvintes, né? Eu tenho a alegria que trabalhei durante alguns anos na equipe do Osmar. Eu também sou funcionário do BNDES e, ouvindo agora, eu nunca tinha essa oportunidade de conversar sobre a história do Osmar, mas vi que temos muito em comum. Mas eu queria dar um testemunho. Em determinado momento, o Osmar nos comunicou, isso agora é bem recente, que ele tinha um convite para ir para a prefeitura. E aí todos desejamos alegria, felicidade, sucesso. E uma colega botou por escrito, falou: Osmar, você foi um grande líder, porque enquanto você foi chefe aqui do departamento, todo mundo progrediu. Você conseguiu distribuir que as pessoas tivessem missões que deram a elas promoções na carreira. Você conseguiu distribuir tarefa que as pessoas pudessem crescer em talento. Você conseguiu motivar pessoas que estavam em outras áreas desmotivadas, vieram para cá e começaram a dar um gás novo. Você conseguiu, assim, trazer as pessoas para o melhor que elas pudessem oferecer. E eu achei realmente muito interessante as palavras da Juliana. E falei com ela, falei: Juliana, você foi pontual, esse é o Osmar. E por que eu estou contando essa história? Não é para te deixar vaidoso, mas é porque a nossa associação, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, ela tem esse pilar, que é você desenvolver pessoas, o líder ter esse papel de tornar as pessoas melhores naquilo que elas são, como a parábola dos talentos, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essa visão, o que é ser um líder nesse momento da sociedade, do tempo, do Rio de Janeiro. Primeiro, então, assim, também dizer que foi... agora, enfim, estou num papel diferente, mas foi um prazer enorme trabalhar com o Roberto ao longo desses anos no banco. E acho que, enfim, fiquei obviamente, muito feliz com a forma como a minha saída do banco, algo que em tese não é tão bom assim, né? Mas a minha saída do banco foi... Saída provisória, né? Provisória. Saída, vai voltar. Exatamente. Eu estou cedido pelo BNDES, né? Então, essa mudança foi recebida pela equipe, e eu tive a oportunidade ainda de receber esse tipo de comentário, de posicionamento, e eu acho que isso dá a oportunidade da gente refletir exatamente o papel que a gente tem na vida das pessoas quando a gente está exercendo um papel de liderança frente a qualquer equipe, né? Então, assim, lá no banco tive equipes maiores e menores, enfim, na prefeitura eu tenho uma equipe bastante grande, mas a gente, primeiro, tem uma responsabilidade enorme do exemplo, né? Então, assim, o líder, ele tem que passar um exemplo para os seus liderados. E a forma como você se porta diante das pessoas conta muito. Então, acho que eu sempre acreditei que um líder, ele precisa primeiro entender que ele está lidando com pessoas. Ele precisa tomar conta daquelas pessoas, ele precisa ser um exemplo, ele tem que mostrar o caminho para aquelas pessoas com quem ele está trabalhando. E também ouvir, né? Ser humilde o suficiente para ouvir e aprender com aquelas pessoas. Um líder que acredita que sabe tudo, certamente ele tende a caminhar por caminhos que não são os melhores. Então, poder compartilhar o aprendizado e a trajetória com um grupo de pessoas, acho que é a melhor oportunidade que a gente pode ter enquanto lidera. E aí, construir esse caminho junto. Osmar, tive a satisfação de te conhecer como representante do BNDES em palestra na Associação Comercial,
onde o prefeito Eduardo Paes também estava, e bom olheiro e bom identificador dessas lideranças na nossa sociedade civil, ali mesmo já deve ter sentido que você poderia ser uma pessoa-chave aí nessa continuidade da gestão dele. E entre essa atuação como gestor dentro de um banco de desenvolvimento e hoje exercendo essa função de secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, o que você já tem essa percepção aí nesses poucos meses dessa virada de chave? Bom, acho que tem alguns pontos que eu acho que são importantes e interessantes de destacar, né? O primeiro é que, trabalhando no banco, o banco ele fica no Rio de Janeiro, mas ele é um banco nacional, né? Então ele atende ao Brasil inteiro. Quando eu sento numa cadeira na cidade, eu passo a tratar só de temas da cidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque além de ser muito intenso, é algo que a gente conhece profundamente. Então, assim, todos os problemas são problemas muito reais que a gente conhece, que a gente vive. O segundo é que a sensação de poder ajudar, ou de poder influenciar nos rumos da cidade, fica muito mais próximo, né? Então, assim, numa cadeira de secretário, você está tomando todo dia decisões que são muito do dia a dia, da vida das pessoas. Então, a responsabilidade aumenta, a intensidade aumenta. Então, assim, acho que eu tenho sentido certamente uma diferença de intensidade e do ritmo de decisões, até porque a posição que eu estou sentado hoje é uma posição de muita responsabilidade dentro da estrutura da prefeitura. Então, assim, ajudar a cidade a melhorar do ponto de vista econômico é um desafio dos maiores que a gente pode ter. Eu trabalho com todas as concessões e PPPs do município, são muitas, então também lidar com isso exige um nível de comprometimento que não é menor do que o maior do que o BNDES me exigia, mas é de uma intensidade diferente. Então, o banco sempre me exigiu muito compromisso, dedicação, trabalho no dia a dia, mas a intensidade com que isso se coloca na prefeitura realmente é algo diferente. Mesmo porque você passa a ser um anfitrião dos bons negócios do Rio de Janeiro. Todo mundo tem uma boa ideia que possa envolver a cidade, você é a pessoa que vai fazer essa análise primeiramente para saber o que encaminha para frente, né? Sem dúvida, acho que assim, a gente tem uma missão colocada pelo prefeito, acho que a gente tem que atrair bons negócios para o Rio, obviamente também entender aqueles que já estão aqui, como a gente pode ajudar, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que ajudar quem está aqui, trazer quem não está e fomentar a criação de novos negócios. Então, acho que essa é a dinâmica, né? É entender o que a gente pode ter na cidade para aumentar a complexidade da nossa economia, né? Então, ter uma economia mais diversificada, ter mais oportunidades, até para os jovens que a gente forma, né? A gente forma muitos jovens muito bem capacitados, temos a maior rede de universidades públicas do país. Sim. E a gente precisa dar oportunidade para esses jovens ficarem aqui, trabalharem e gerarem aqui no Rio de Janeiro. Isso aí. O Ferreirinha é um jovem expoente também que chegou e se consolidou e está convidado também, Ferreirinha, para vir aqui no nosso Conexão com Valores. Osmar, você me contou recente que à medida que seus filhos começaram a crescer e trazer umas indagações, você está falando da questão do exemplo também do líder, né? Você percebeu que era importante você retornar para a igreja, participar dos sacramentos, crescer no conhecimento, né? Do catecismo e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco como é que está sendo essa experiência para você, e essas descobertas, e o papel com seus filhos, nessa como de ser um pai cristão. Está sendo um processo fantástico de verdade. Eu tenho 3 filhos, né? Então eu tenho um menino Felipe de 7 anos, fazendo 8 agora, o Tiago de 4 anos e a Sofia de 2 aninhos. Enfim, com o nascimento das crianças e com a necessidade da gente transmitir os valores também dentro de casa, né? Eu percebi essa necessidade de restabelecer ou aumentar os meus vínculos com a religião e estar mais próximo da igreja.
o Alberto me ajudou muito nesse processo, então assim, a gente conversou muito, né? E aí eu ingressei na Crisma, né? Então na Crisma, como adulto. Que beleza. Então eu faço na Igreja Nossa Senhora da Paz, tô seguindo lá, aliás a gente retomou os encontros nas segundas-feiras, depois da pausa das férias. Natal, férias. E é um processo incrível, né? Acho que tem à medida que a gente vai retomando, e principalmente já como adulto formado, né? A gente retoma esse processo e acho que de uma forma muito madura enxerga o papel que a religião, a espiritualidade tem na nossa vida e como isso influencia em toda a família e como a gente consegue também propagar isso para a sociedade, né? Então, sempre aquela questão da dignidade do trabalho, né, e do exemplo. Então, trazer isso para dentro trazer a religião e conseguir expandir isso tem sido um processo incrível, assim, que eu tenho não só aproveitado do ponto de vista, desfrutado das reuniões, mas também tendo a oportunidade de discutir dentro de casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Tem sido um processo muito, muito interessante. Osmar, o carisma da nossa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa é evangelizar no mundo do trabalho. O nosso olhar é ecumênico, nós temos associados e associadas das diversas religiões no nosso meio e afinidade com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, tanto é que estamos aqui num programa que faz parte do sistema de comunicação da Arquidiocese. E você convivendo com o Galo, chegando mais próximo do nosso ecossistema, passa ao nosso público ouvinte o seu olhar em relação a esse nosso movimento e até um convite a seu networking para que eles possam dar uma olhadinha lá no nosso Facebook, ADCRJ, ou nosso Instagram, @ADCRI, que a gente tem conteúdo diário lá das nossas iniciativas. Bom, primeiro dizer que acho que ter a oportunidade de fazer essa conversa com dois expoentes aqui da ADCE já me deixa muito feliz. O movimento da ADCE, que eu já tive contato, enfim, várias vezes, desde as nossas conversas iniciais lá na Associação Comercial, com o Galo dentro do BNDES, a gente trocando informações, acho que é algo muito benéfico de todas as formas, né? Para as pessoas que fazem parte, para as empresas que fazem parte, a capacidade de criar relações que, enfim, perpassam o mundo do trabalho, mas também, enfim, os vínculos e os laços dos valores que nos norteiam. Então, já faço o convite para que todos conheçam e acompanhem os movimentos da ADCE via o Facebook e também o programa, né? Enfim, para que vejam aqui quem passa por aqui e compartilha as suas experiências. Osmar, conversa boa, ela é rápida. A gente agradece imensamente a sua presença aqui conosco. Parabenizamos aqui em público ao prefeito Eduardo Paes por essa conquista de ter o Osmar Lima na condução dos negócios do Rio de Janeiro. E o nosso programa Conexão com Valores está no ar sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima.